Hoje, numa véspera de Natal, 24 de dezembro de 2024, a gente vai retomar os estudos da escatologia nos evangelhos sinóticos. Fizemos em Mateus e vamos retomar em Marcos. Sempre com aquela ideia que Jesus Cristo dá um panorama geral e trata de uma sequência de eventos que vão anteceder a volta do seu filho. E é importante sempre atentar para um fato, segundo a hermenêutica bíblica, que as escrituras explicam sempre as escrituras. Às vezes um texto mais claro explica os mais obscuros. E é assim por isso que é da importância de uma leitura da Bíblia toda, muitas vezes, e também de reiteradas leituras de capítulos específicos. Então hoje nós vamos para Marcos capítulo 13, faço uma leitura da primeira parte, e vocês vão perceber que praticamente ele segue naquela mesma linha. Quer dizer, Mateus esteve presente com Cristo, Marcos não, eu creio que não, e Lucas também não. Então eles estão apenas contando, narrando algo que foram passados para eles, mas praticamente os textos são fidedignos, né? Eles contam a mesma história, só que dando destaque um ou outro em um ponto diferente. E certamente é essa a vontade do Espírito Santo. Então, vamos lá fazer a leitura, Marcos 13, a partir do verso 13. É o princípio das dores. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Então, no mesmo modelo, no mesmo diapasão do Mateus 24, ele segue. Então, qual é a advertência de Cristo? Não dá crédito. Cuidado. Não é adotar uma dúvida metódica que é de Descartes e de toda a modernidade, de colocar dúvida em tudo. Não é essa a ideia. Né? Pregadores até grandes da igreja presbiteriana, tem um deles aí que é um dos maiores, e eu percebo que ele não acredita muito no sobrenatural. As mentes modernas elas não acreditam. Eu acredito no sobrenatural. Agora, o que é que Cristo está dizendo aqui? É que vai haver, ele vai contar que vai ter muitos milagres. E o primeiro momento, a tendência da ovelha é dar crédito a tudo. Não. Você tem que ligar o desconfiômetro. Tem um texto da Escritura que diz: testai os espíritos. Então ele diz: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Percebe? Essa ideia de sou eu, que eu já expliquei isso na leitura de Mateus 24, todos dizendo que estão falando em nome de Cristo. Sonhos, visões, é só que você vai ver. Pregadores, né? Vai falando sobre os profetas também. Quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Eu coloco o século XIX, mas notadamente o século XX, o século que isso se intensificou. Lembrando sempre a ideia, é uma gradação que vai se intensificando. Como se fosse um funil, vai afunilando para o fim da história. Não é? Isso é uma contraposição ao marxismo, que acredita que as coisas vão melhorar, do progressismo também, né, da ciência, né? Pela ciência e tecnologia, a vida vai ficar cada vez melhor. Não. A Bíblia está dizendo que as coisas vão ficar cada vez piores. Né? E esse sonho aí, logo, 2020 já foi um exemplo. Né? E muita gente está sofrendo os efeitos no mundo desse afunilamento. Então isso aqui é um afunilamento, mas sempre lembrando daquela gradação. Ele vai aumentando. Está em voz de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Então, muitas vezes,
quando houver prisões e perseguições. Muitas vezes Deus quer o seu testemunho ali. Não é fácil. Então, assim, a gente tem que se preparar para isso. Uma mente preparada, ela, quando chega o momento, ela reage bem. 2020, a gente já tinha alguns conhecimentos prévios, principalmente pelas advertências do Olavo de Carvalho em 2009, que a pandemia viria. E viria sob a ótica do amor. Amor, ai de você se não aceitasse o amor deles. Tá certo? Isso nós vimos em 2020. No 10, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Esse é um dos sinais para mim, tipo assim, um alerta vermelho. Esse é um sinal do alerta vermelho. Sinal forte. Por quê? Porque se você pensa no tempo de hoje, de um povo que ainda não foi alcançado pelo evangelho, fica difícil, né, você acreditar mais nisso. Então, o evangelho certamente já chegou. Pode ser que haja um povo aí bem distante, no meio dessas florestas aí, que não foi alcançado, mas a tecnologia chegou e tem muita gente pregando. A igreja tem pregado. Então, esse é o alerta vermelho. Estamos, então, nos últimos dias, estamos. Esse é um dos principais que você tem que se ater. Interessante que os que gostam dos milagres, que falam que está em cima, que contam um sonho, não falam desse versículo aqui. Interessante, eu não ouço falar muito. No 11, quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e um pai ao filho, filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Então, assim, a guerra de famílias, né? Então, isso já nós estamos vivendo isso. Sempre houve contendas nas famílias, mas hoje a coisa aumentou de sobremaneira. Né? Eu ainda me lembro, no final da década de 70, me pegava como criança ali ainda, mas percebia como a diferença dali para cá. Né? Há uma rebeldia na juventude, né? Fora do comum. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Não há uma boa-aventurança com o mundo. Não há uma amizade com o mundo. O mundo odeia o evangelho. O mundo odeia os salvos, os eleitos. Satanás sabe quem são os eleitos de Deus. Ele ataca os eleitos, ele ataca a igreja verdadeira. Ele é o alvo deles, né? Eu me lembro de uma mulher da União Europeia e ela percebeu que muitos resistiram à vacina. Percebe? Que ali é um dos primeiros testes para submeter a humanidade. Mas uns 20% da população mundial resistiu. E o que ela disse? Tem que colocar o exército para obrigar. Olha qual o amor. O amor da agenda, né? Da agenda que está dentro de todo o projeto. Isso que nós vamos falar na próxima sessão.